Entrevista com ideias de propósito. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com o nosso colaborador Marcelinho Verkhausen, ele que é narrador da Rádio Vale Feliz, também narrador esportivo, vai contar um pouco sobre a sua trajetória. Mas antes, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, também compartilhe esse vídeo e curta a Rádio Vale Feliz em todas as redes sociais. Saberseg Corretora de Seguros, a corretora que se importa com você. Nas redes sociais, acesse @Saberseg. A todos que nos acompanham, hoje nós vamos conversar com o nosso narrador e colaborador aqui da Rádio Vale Feliz, Marcelinho Verkhausen. Ele que tem uma grande história já no esporte, não só na Rádio Vale Feliz, também em outros meios de comunicação, já são muitos anos fazendo narrações e também ligado sempre a essa área do esporte. A gente vai falar um pouco mais também, trazer algumas curiosidades a respeito do trabalho do nosso amigo Marcelinho. Marcelinho, então, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a gente fala como é que iniciou a sua trajetória no esporte e nas narrações. Prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas. Tudo bem? Bom dia, Arthur. Bom dia a todos que acompanham a gente pela rádio e também através da internet. Bom, eu comecei na área de narração esportiva em 2011, mas foi devido à falta de um narrador, né? Eu comecei na área de comunicação em 2005, trabalhando como repórter de jornal. Em 2009, eu entrei no ramo radiofônico, digamos assim, e trabalhei em várias coberturas de esportes, né, de eventos esportivos, como repórter esportivo. E no dia 4 de dezembro de 2011, a gente ficou com uma dificuldade de narrador. Eu comecei na cidade de Nova Petrópolis, né, na rádio comunitária da cidade de Nova Petrópolis, e ficamos com dificuldade de ter um narrador naquele dia. E o dono, o proprietário da rádio, me incumbiu, meio que forçadamente, a trabalhar como narrador naquele jogo, né? Então, eu tive que assumir o posto sem querer assumi-lo, né? Para o povo levar, para conseguir levar o resultado do jogo para o povo que nos ouvia. E aquele jogo ficou 0-0, para minha alegria, né? Então, só narrei o jogo, os lances. Confesso que foi uma narração bem ruim, né? Porque quando a gente está com vontade, a gente faz de uma maneira, e quando a gente está meio que controverso, a gente faz de outra maneira. E então ficou 0-0 esse jogo. E aí, na segunda-feira, eu já respirando, sabendo que no outro final de semana um outro narrador iria vir, acabei sendo induzido a fazer o segundo jogo, né? E aí as respostas do público foram muito boas durante a semana, né? Então, foi um gás a mais. E no outro final de semana, então, eu fui narrar o jogo decisivo. E ali, então, eu narrei meu primeiro gol da minha carreira, né? Foi 2-1 o jogo. E ali nasceu Pode Abraçar. Nesse dia nasceu Pode Abraçar, justamente por eu não estar preparado. Eu não estava preparado. O que aconteceria quando desse um gol? E o gol nasceu, e eu, quando era jogador de futebol, né, não era um dos melhores, mas eu sempre era um cara que era mais de armar jogada. E eu falava, ó, faz e me abraça. Eu armava pro cara fazer o gol e eu falava, ó, faz e me abraça. E naquele dia, quando deu o gol, eu olho para os jogadores e todo mundo foi se abraçar. E aí, naquele de imediato, assim, eu larguei, pode abraçar. Mas no intuito de dizer, ó, deu gol. E depois eu fiz o grito de gol, que é tradicional de quase todos os narradores brasileiros. E ali nasceu Pode Abraçar, deu 2-1 aquele jogo, saiu mais 2 Pode Abraçar, né, porque ficou legal, eu achei que ficou legal. E a partir daí, então, começou minha trajetória de narrador. Legal esses bordões, né? A gente vê muitos nomes, assim, da narração esportiva que tem bordões, assim, que são bem conhecidos, né? Claro, né, os vários nomes aqui a gente vai citar aqui, a gente vai ficar falando bastante tempo. E depois o Pode Abraçar, ele foi para outras emissoras, né? Veio para a Rádio Vale Feliz também. Até na TV já teve Pode Abraçar? Exato. A Vale Feliz, minha história com a Vale Feliz começou em 2013. Na final do campeonato intermunicipal daquele ano, entre Julinho e o time do Canto Crever, o juvenil do Canto Crever. Foi a final e
um dos colaboradores da rádio acabou adoecendo naquele dia e o Sérgio Grebin me convidou para trabalhar ali. E eu trabalhei como repórter naquele jogo, né? E o jogo, então, eu fiz o primeiro da final. Na segunda final veio toda a equipe da Vale Feliz. Só que aquele primeiro contato com o Sérgio parece que agradou, né? Então ele me chamou depois para integrar a equipe da rádio, né? Porque o Sérgio, narrador, nosso Sérgio Renato, estava com problemas, dificuldade de transporte, porque ele morava longe, né? E naquele mesmo ano, em 2013, eu fiz a final da SOCEF, entre Cruzeirinho e Matiel. Foram 2 jogos muito bons, e a partir dali engrenou, e desde lá eu faço trabalho aqui para Vale Feliz, né? Na TV, a TV, o que aconteceu? Como eu tinha muito trabalho na região aqui, nunca deu tempo de eu me desenvolver fora do Vale do Caí, sempre tinha muito serviço, mas a pandemia acabou com tudo que tinha por aqui, né, de trabalho, de futebol, de esportes, futsal também, e nessa de faltar onde trabalhar aqui, surgiu alguns convites da região metropolitana, e nessa de surgir alguns convites, chegou no ouvido do pessoal de Porto Alegre, do bairrista, da minha pessoa. E de imediato eu fui convidado a narrar jogos do campeonato da 2ª Divisão de Santa Catarina. O campeonato da 2ª Divisão de Santa Catarina em 2020. E eu trabalhei bastante por lá, fiz vários jogos. E depois foi retomado o futebol no Rio Grande do Sul. E daí eu fiz a Copa FGF naquele ano, mas sempre com um público mais abaixo, né? Um público menor, porque o streaming não estava tão difundido. E 2021, então, foi uma reviravolta bem grande, né? Daí, ainda não teve os jogos aqui, ainda não tivemos jogos aqui, e eu acabei sendo convidado, então, para fazer a 3ª Divisão Gaúcha, a divisão de acesso e mais alguns jogos do Catarinense, além dos jogos da Copa de Santa Catarina e do Campeonato Feminino de Futebol de Santa Catarina, além do Gaúcho. Então, um prato cheio foi no ano 2021, e aí eu me destaquei também, né, nos jogos que a gente fez, e eu acabei fazendo grandes jogos, né, no ano de 2021. Eu tive a oportunidade de fazer o clássico do centenário de Bagé e Guarani, o Baguá, que é um dos maiores clássicos do Rio Grande do Sul. Depois eu tive a oportunidade de fazer a final do Campeonato Catarinense de Futebol Feminino. Eu tive a oportunidade de narrar o clássico de Santa Catarina entre Avaí e Figueirense pela Copa Santa Catarina do ano passado. Aí teve a final da 3ª Divisão Gaúcha, com o Santa Cruz, num jogo épico, vencendo o Gaúcho de Passo Fundo e ganhando nos pênaltis, né? Então a gente bateu um público sensacional naquele jogo. E ainda tive a oportunidade de narrar, então, os 2 jogos das finais da 2ª Gaúcha, que é a divisão de acesso, que hoje são os times que estão aí, né, o União Frederiquense e o Guarani de Bagé, e além disso ainda a Copa FGF com o Novo Hamburgo e o Glória que vai disputar agora a Copa do Brasil. Então, marcou a história de várias equipes aí nesse tempo. Marcelinho, eu vou aproveitar aqui, vou brincar um pouco de espaço esportivo também na nossa entrevista. Quem acompanhava o espaço esportivo ao longo do ano passado, Marcelinho fazia algumas perguntas rápidas, né, para os entrevistados, né? Depois a gente ainda vai falar um pouco sobre essa atuação também na região do Vale do Caí, Marcelinho, que é muito conhecido por todos os jogadores, mas depois a gente fala sobre isso. Quais foram os 2 gols inesquecíveis narrados pelo Marcelinho? Bom, o primeiro, né, que começa com tudo isso, que faz as coisas acontecer, e o outro, aí eu fico na dúvida, né, porque teve muitos gols que marcaram bastante, mas tem alguns que te jogam para cima, né? Tem alguns que te jogam para cima, e eu acho que o primeiro gol que eu narrei na TV é muito, muito marcante, porque foi um gol do Santos na Copa Santiago de futebol júnior, e o autor do gol foi o filho do Quintino. Quintino é um dos maiores nomes entre os torcedores da equipe do Santos, e ele estava no estádio e o filho dele fez o gol. E aquele gol rodou todo o Brasil, né? Então, eu fui feliz no meu primeiro jogo fazendo a narração de um gol
e trazendo esse bordão que é bastante conhecido na região. E quando eu fui para a TV, o primeiro gol que eu faço é de um filho de um cara muito conhecido dentro da torcida do Santos, que viralizou, e aí eu acho que foi dadas as boas-vindas também para a narração na TV. Expectativas para o futuro? Bom, a gente tem trabalhado, né? Tem esperanças, já tem muita coisa encaminhada para o ano de 2022, mas a gente sempre depende de negociações, né? A gente tinha uma possibilidade de trabalhar no Gauchão pelo ge.com, mas as negociações não adiantaram. Há pouco tempo trabalhei aí para o pessoal da X-Play TV, que é quem cuida da parte do Juventude, né? Da TV do Juventude. Então, tive a oportunidade de fazer Juventude e Inter, um bom jogo também. Mas a gente está sempre trabalhando, procurando algum espaço, né? A gente tenta conciliar narração com o que a gente faz no dia a dia, porque a narração esportiva é só um algo a mais, né? Com certeza, né? E falando na narração esportiva, também tinha um programa aqui na rádio, né? O Espaço Esportivo, que trazia e valorizava muito o esporte regional, não somente futebol, mas outras modalidades também, né? E também faz com que o esporte seja visto de alguma maneira, né? Pelas outras pessoas, seja ouvido também, né? E, claro, falando no futebol, a gente sabe, né? E todo mundo conhece o Marcelinho já das narrações da rádio aqui na nossa região. Então, isso também é uma questão que está bem difundida, né? Então, é importante a gente valorizar também esse trabalho, porque isso também envolve toda uma região, né? O esporte de modo geral, você também que já organizou campeonato de futsal da SOCEF, né? Então, é um fomento, né? Importante isso, né? Também para a região. Exato. O espaço esportivo, ele veio para também buscar um espaço, parafraseando o nome do programa, né? Aos praticantes do esporte que também estavam sem informação, sem a possibilidade de saber, de disputar jogos, de haver competições, né, devido à pandemia. E eu acho que ele fez um bom trabalho durante esse ano de 2021, o Espaço Esportivo, trazendo luz também a várias atividades, além do futebol, do futsal, que são bastante tradicionais. A gente teve aqui na Vale Feliz o pessoal do ciclismo, a gente abriu espaço pessoal das lutas, até aquilo que a gente acha que não é esporte, mas é algo que está bastante em voga aí, que é o e-sports, né, que são os esportes eletrônicos. Então, acho que a gente atendeu muita gente, dando espaço e fazendo com que a população a nossa comunidade pudesse conhecer esses praticantes de esportes diferentes, porque do futebol e do futsal é só ir na sociedade, no campo de futebol, que todo mundo conhece, mas tem gente que está meio mais distante aí, né? Então, as lutas, o ciclismo e até mesmo os esportes eletrônicos, a própria corrida, né? Que a gente tem grandes atletas aqui na nossa cidade, todo mundo teve seu espaço no espaço esportivo. Tá certo. Marcelinho, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Vale Feliz, né? A gente fica contente de conversar um pouco também, explanar esses assuntos e desejamos sucesso na sua trajetória e pode abraçar. Vamos lá, esperamos que 2022 seja tão bom ou melhor que 2021 na questão da narração. E torcer também para que todas as competições aqui na nossa região tenham novamente prosseguimento e a gente possa nos encontrar novamente nas sociedades e também nos campos de futebol. E esperamos ver muitas vezes o Marcelinho aqui na Rádio Vale Feliz. Show de bola! Tá certo, então essa foi a nossa entrevista hoje com o Marcelinho Verkhausen, ele que é narrador, também colaborador aqui da Rádio Vale Feliz. E a gente então encerra a entrevista de hoje.